Então, o tema de hoje é a essência no Life. Eu coloquei série porque está junto com os cultos, mas é só hoje o culto, o Tadel. Na verdade, dá para fazer uns 15, Tadel. Mas hoje eu quero tentar falar um só. Voltando a falar dos perfumes, lembrando, né? Qual que é a essência do perfume em nós? Fala, Cristo. Isso. Para você ser mais bíblico e nenhum fariseu vir te incomodar depois, fala, o conhecimento de Deus. Que se revelou em Cristo. Pronto. Resumindo. O E de colônia, 2 a 5%. O água de toalete, 4 a 15%. E o parfum, de 15 a 40%. Ou seja, quanto maior a concentração, mais tempo o perfume fica, mais notório o perfume da nossa igreja. Sabe por que o amor é uma marca, irmão? Não é? Eu coloco nossa igreja para identificar, mas na verdade o amor deveria ser a marca da igreja. Por quê? Porque nós éramos odiosos e cheios de ódio. E Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos. Nós éramos cheios de ódio e odiosos. 1 João 3,11, então, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E tem uma mensagem, esses dias o Alex ministrou sobre ela, não faz muito tempo, eu ouvi, e ele falou muitos princípios que eu vou falar aqui, mas para você ter uma ideia, hoje, eu falei, eu não vou escrever um esboço sobre isso, que eu vou me prender nele, eu não quero. Eu quero falar o que está aqui dentro sobre esse texto. Que lá na casinha, lá no início, eu fui lendo alguns. Eu li numa ordem, depois eu li numa outra ordem o Novo Testamento. E nas duas vezes que eu fui, assim, intencionalmente, numa ordem de estudo, que eu caí nesses textos, eu ficava, uau! E para mim, o texto que nós vamos estudar, que é o objeto do nosso estudo hoje, ele fala muito da igreja, cara. Ele fala muito sobre o que nós somos. Muito sobre o nosso papel. Então, acompanha comigo o texto de Lucas 10. Nós vamos ler primeiro versículos 25 ao 29, está no PowerPoint. Bruninha, eles me ofereceram o copo, eu que não quis, tá? Certa ocasião, um perito na lei. O que é um perito na lei? O cara que analisa as escrituras. Um cara que conhece a Bíblia. O cara que sabe concatenar as vírgulas e palavra por palavra da Bíblia. O cara é um perito na lei. O cara é um perito na Torá. O cara é um perito não só nos 10 mandamentos, mas em tudo que envolve. Ele é um perito, um mestre da lei. Levantou-se para pôr Jesus à prova. Sério, eu tenho uma mensagem no meu coração, irmão, chama-se assim, a igreja que põe Jesus à prova. Está dentro aqui, ó. Eu estou ruminando ela. Assim como uma vez eu ouvi uma mensagem chamada A Igreja que Jesus Fechou. Talvez o Jair lembre dessa. Tu lembra quem que ministrou? Eu achei poderosíssima aquela mensagem. Eu consigo reproduzir ela até hoje. A igreja que Jesus fechou. Achei muito forte. E tem a ver com isso aqui. Né? Mas vou me ater aqui. Levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre. A intenção do coração dele era provar Jesus. Mas da boca para fora saiu o quê? Mestre. O bajulador é embaçado, né? Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele ouve a ministração de Jesus, ele entendeu que Jesus está ali. Aí ele vai na expertise dele. O que está escrito na lei para que eu herde a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, como você a lê?
Olha aqui para mim, líder querido. Entenda uma coisa. Fala assim: o reino de Deus é de Deus. É tremendo, poderoso, mas foi confiado a pessoas inacreditavelmente incapacitadas. Somos nós, cara. Por isso que o Espírito Santo nos capacita. Mas isso não quer dizer que a manifestação do reino e a visão que nós precisamos ter de reino não seja pessoal. Jesus fala responsabilidade. Se de sua responsabilidade. Como você a lê? Já que você é perito da lei, como que você lê a questão do merecer ou fazer para ir dar a vida eterna? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Aí ele fala o seguinte: faça isso e viverá. Jesus ensinou a eles. Cara, top, você acertou. É isso aí. Agora olha o versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, por quê? Por que ele quis se justificar? Porque ele não fazia. Ele não fazia. Olha aqui, ninguém se justifica daquilo que faz. É a velha frase que eu aprendi com o Berga: pastor, quem não deve, não se defende. É verdade. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí começa a lavada. Presta atenção. Em resposta, disse Jesus: um homem. Como é que ele começou? Ele não especificou quem. Ele não especificou cor, raça, gênero. Ele não especificou nada. Ele só disse um homem. Vocês estão me entendendo? A gente tem que aprender a ler a Bíblia, prestando atenção nesses detalhes, irmão. Um homem. A única, na minha concepção e de alguns outros estudiosos aí, isso aqui é uma dica de quem seja esse homem. Descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, samaritano ele não era. Samaritano ele não era. Descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas. Na revista atualizada ele fala: roubaram tudo o que ele tinha. Então assim, você pega tudo que ele tinha, analisa as duas versões e fala assim: cara, roubaram tanto que deixaram o cara até pelado. Espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Ponto. Olha para mim. Olha para mim. Quantas pessoas estão num caminho que saíram da sua habitação de paz da infância, quando teve? Umas, a habitação da paz não foi infância, foi só o ventre da mãe. E olhe lá. Né? E no percurso da sua vida, foram arrebentados, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, esse homem, se qualquer pessoa, estava na sua peregrinação da vida e Satanás atacou ele, arrebentou com ele. Tem criança arrebentada por Satanás. Que a única coisa que vem, que sabe de pai, é um pai que bebe, espanca a mãe. Isso quando não acontece coisas muito mais graves com ele e o pai. A única coisa que ele entende de mãe é uma mãe violenta que arrebenta
arrebenta ele na pancada. Alguém já viu histórias assim, irmão? Querido, isso acontece, sabia? Se você sair do teu Instagram, do teu TikTok, você vai ver que essas coisas acontecem. Se você sair do teu mundinho perfeito, você vê que essas coisas acontecem. E que se você é a igreja de Jesus, você tem a responsabilidade de mudar isso. E nós temos o Life Group, que é o lugar onde vai mudar isso. Vocês estão me entendendo onde eu vou chegar? O que eu estou construindo está sim de um homem arrebentado na cidade. Está sim de mulher arrebentada. Start que está aqui. Está sim de adolescente arrebentado. Vocês, muitos eram alguém que estava assim. Estão comigo ainda? Nós encontramos as pessoas no Life Group como, meu irmão? Quando eles chegam no Life Group, muitos chegam como no Life Group? Quase morto. Com aparência de morto. A primeira coisa que você vê mudar na pessoa... Tem uma moça que está aqui na igreja com a gente, eu não lembro se foi ela ou não, que ela veio por causa do casamento. Ela estava no casamento e veio para a igreja por causa do casamento. E eu lembro que a primeira vez que eu vi ela, o olho dela estava apagadinho. Agora, toda vez que eu vejo ela aqui na igreja, o olho dela está com vida. Irmão, o olho dela brilha, Jesus. Eu acho que ela falou assim, cara, encontrei o homem da minha vida, Jesus. Mas Deus tem um homem para ela aqui, dessa terra também, aleluia. Já saquei já qual que é, tá rolando. Peguei no ar. Nem fui eu que fiz nada. Mentira, eu fiz sim, eu gosto de fazer. Quem chegou morto, irmão, em célula, Life Group? Levanta a mão. Meu Deus. 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada. Fala, mesma estrada. Está vivo. Está no mesmo caminho. Está nessa vida. Talvez esteja na mesma cidade, porque aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, fala, viu. Fala de novo, viu. Passou pelo outro lado. É que a história do, né? Você nunca fez isso? Às vezes você faz dentro da igreja, irmão. Você é azedo pra caramba, vinagre é doce do teu lado. Ou você tem uma panca, que você tem que ser o pancado, ser o brabão, ser o machão, aí você não tem que olhar muito para as pessoas. Mas estou vendo Jesus fazendo isso, ó, Jesus fazendo isso. Agora, quem que passou de largo na esquina primeira? Fala sacerdote. Irmão, esse texto fala muito com a igreja. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, tá? Você entra num processo de tornar-se um sacerdote. Não, pastor, isso é imediato, não é não. Não. Não é. O sacerdócio não é a salvação é pela graça e vem na hora que você é salvo. Agora, quando você lê o texto, fala que Jesus os fez reino e sacerdote. Fez. É um processo, há uma construção. Por isso que eu falo dos atalhos. Não existe atalho na construção de um sacerdote. É processo em cima de processo. É de glória em glória. De fé em fé. De vitória em vitória.
de renúncia em renúncia, de entrega em entrega, de conquista em conquista. É isso que se constrói um sacerdote. Agora a igreja tem a unção sacerdotal de Jesus. Existem pessoas que estão nessa cidade, irmãos. Existem pessoas que estão no seu life group, irmãos, que você às vezes está mais preocupado em fazer fofoca. Porque fazer fofoca, o que é fazer fofoca se não passar de largo? Se não passar para o outro lado? A pessoa não está precisando ouvir fofoca, está precisando de alguém que ouça ela. A unção de trazer as pessoas para Jesus, a unção sobrenatural de entrar no inferno que a pessoa está e resgatá-la de lá, está sobre a igreja. Ou por que você acha que Jesus desceu até o inferno? Lógico, tem explicação teológica disso também, é claro que tem. Mas ele foi lá, pegou as chaves do inferno, e depois ele fala que deu poder à igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E aí Jesus fala que tudo que nós ligarmos na terra será desligado no céu, tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Irmão, isso é autoridade, e isso é exousia com dunamis, junto. É muito poder, cara. Isso só se faz em sacerdote. Você, igreja, tem a unção sacerdotal de Jesus. Se você é mulher, pode chamar de sacerdotisa, não tem problema. Porque o que importa é ser filho. É a unção do sumo sacerdote sobre os filhos de Deus e filhas de Deus. Não existe filhos, tá? Filhas, é filho e filha. Sai dele, sai. Passou de largo. Olha aqui para mim. Abençoado. Abençoada. Quantas pessoas você já passou de largo dentro do life? Mais preocupado com a tua posição do que com o lugar terrível que a pessoa está. Mais dando trabalho do que querendo trabalhar. Quantas pessoas que você conhece? Só que são pessoas difíceis, não são pessoas fáceis de amar, são pessoas arrogantes, orgulhosas, grosseiras, mau caráter, só que você tem passado de largo, sendo que a unção para mudar a vida daquela pessoa está sobre você. Só se a luz não está em você. Afinal de contas, você é o quê? Os jovens, os adolescentes de Mateus. O que nós somos? Mateus 5, versículo... Sal e... Passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar e ouviu. Veja que Jesus não está falando de ninguém alheio. Veja que Jesus não está falando de ninguém lá na nação tal. O meu chamado é para as nações. Qual que você está vendo? Tu quer ganhar as nações, mas nem o que você vê, você faz. Enquanto nós não aprendemos a tocar no que a gente vê, Deus não vai permitir a gente onde a gente não enxergou ainda, não viu ainda. Não existe, Deus não é incoerente. Eu quero as nações, eu quero alcançar os povos. Você já pegou e já alcançou quem você viu? Não, eu vou para a Índia. O que você acha de fazer na Índia?
foi ver o Life Group da Maria? Que a maioria com criança carente, já foi? Nos Life Group lá, das crianças, lá que acontece, da Rede Kadosh, com as crianças do Instituto, você já foi? Já tirou um dia de sábado com a Ari, com a Ali, falou, olha, eu quero passar o dia com você no sábado. Pega a bike, você fala bem assim, pega a bike e siga-me, follow me. Come bem, tá, filha? Se hidrata, nós vamos pedalar uns 30 quilômetros hoje. Já foi? Mas quer ir para a Índia? Não, você quer ir fazer turismo, irmão. Você não quer ir fazer missões. Por quê? Porque leio o que você vê. Você vai em direção. Mas quer que Deus te leve em direção a quem você não vê? Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Estão aqui comigo? Sabe o que eu sinto no meu coração, irmão? Que a nossa igreja vai fazer assim, ó. Pum. E vai ser nós não experimentamos ainda. Nós estamos experimentando só as primeiras bolhas do fundo da panela começar a subir. Nós não vimos a ebulição ainda. A hora que essa ebulição passar aqui, sair uma essência, um óleo aqui do outro lado. A gente não viu ainda. Milhares de Life Group, cara. Por quê? Por causa dos números, porque nós somos a igreja top, tal. Não, irmão, é por isso que eu estou indo embora. Porque não tem nada a ver com ninguém. Tem a ver com Jesus. E nós precisamos aprender a isso e trazer isso para cima, para os lados e para baixo, para todo mundo. Não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. O Michel que é bom. Eu nunca fui. Bom é o Jesus, que me aceitou, que morreu por mim. O levita é o cara que, além de ter essa unção sacerdotal, lógico, eu não estou misturando o sacerdote e o levita, mas essa unção, ele ainda serve. Ou seja, já é aquele membro ativo da igreja. Não é só o ministro de louvor, não. São todos que representam a unção da tribo de Levi. Pronto, para os bíblicos. E tudo que eles simbolizavam, o servir. É pessoas que conhecem a igreja. Conhecem os caminhos da igreja. Conhecem o que uma igreja faz. Conhecem o potencial da igreja. Mas não usa. Se esconde lá dentro. Para justificar-se a si mesmo com a inoperância da piedade que há na vida delas. E às vezes tem discursos proféticos muito fortes, mas a ação frutífera quase nula. A nossa igreja não é assim. A nossa igreja é pedreira. Nós é brabo. Brabo. Passou de lado. Mas. Fala, mas. Eu amo os mas da Bíblia. Procure os mas da Bíblia. Tem uns ruins, mas uns bons. Mas um líder de Life Group abençoado. Olha que interessante. As outras versões mostram os caras assim. Como é que está nessa versão aqui? Aconteceu de estar passando. Tem outras versões que eu não coloquei outras versões aqui. É que fugiu a palavra da minha cabeça. Mas assim, meio que aleatório. Então, aconteceu, estava passando. O samaritano não. O samaritano estava de viagem. Onde eu vim e onde eu vou.
propósito. Eu posso estar viajando muito aqui para os teólogos e fariseus da igreja, eu posso estar sendo bem helenista no que eu estou fazendo aqui. Acho que eu não sei bater nos 6, né? Vamos tirar um dia, nós, vai ser gostoso. Não estou sendo muito bereano, vamos dizer assim. Mas isso aqui falou comigo. Um samaritano. É óbvio que o foco pode ficar no samaritano, por quê? Porque o samaritano era o cara que ninguém queria. Irmão, samaritano foi os judeus que ficaram em Israel no tempo do exílio com o rei, com Xerxes lá. Com o babilônico, o exílio babilônico. Os fariseus, os samaritanos foram os caras que ficaram. Os samaritanos do tempo de Jesus são descendentes dos judeus que ficaram em Jerusalém, não foram para o exílio e foram misturados com os babilônicos. Tem um texto da Bíblia que fala que as mulheres hebreias gostaram daquilo de lá, por causa de um detalhe que está na Bíblia, irmão. É forte. Eles não eram quistos, eles não queriam, o judeu não se misturava com o samaritano. Um samaritano praticamente nem poderia entrar em Jerusalém. Por isso que eu falei que de Jerusalém para Jericó, provavelmente esse cara era um judeu. Estava de viagem. O Senhor fala que nós somos o que nessa terra? Peregrino. Aqui não é o teu lugar, igreja. Igreja não se acostuma com o mundo, porque aqui não é o teu lugar. Aqui é a tua missão. Teu destino é o céu abençoado. Não ame o mundo. Não ame o mundo. Senão você vai ficar com ele. E nem as coisas do mundo. Senão você vai ficar com eles. Ame a Deus. E o tesouro que a traça não come. E a ferrugem não corrói. Esse é o Evangelho de Jesus. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando... Veja, que tanto o sacerdote, aquele ouviu, não está em todos esses momentos à toa. Levita, eles ouviu, a ação aqui de ver é fantástica. Ouviu, o que ele falou ali? Fala, olha ali, Israel. Fala aí para mim. Ele encontrou o homem quando ouviu. Teve. E aqui está o segredo, irmãos. Que aqui agora pega para os dois lados. Vixe. É uma série mesmo. Vai ter que ficar para o próximo. Então fique de pé, samaritano e samaritana. Eu estava ouvindo o Jim Caviezel numa entrevista com o... esqueço o nome dele, não adianta. Eu gravei o segundo nome dele, Peterson, mas o primeiro, Jordan Peterson. O cara é sensacional. O Marcinho ajudou a mostrar essa entrevista e eu fui ouvir ela. Que brasileiro é fogo, né? Viram que a entrevista deu um bombom no mundo todo? Eles vincularam as legendas em português nos canal deles. Você não consegue assistir com legenda em português assim, a entrevista toda. Mas eu estava vendo uma parte dela, porque ela tem quase 2 horas de entrevista. E uma das coisas que ele falou, que o verdadeiro policial lá, que eu sei o nome dele, Timóteo, isso, Timóteo. Ele estava falando sobre as fábricas de bebê da África. Que
Eu não consigo falar as coisas sem chorar, irmão, perdão, mas as mães, elas são separadas dos seus filhos, suas famílias, meninas novas, dos 12, 13 anos, né, que já são moças, e elas são levadas para uns lugares no meio da mata, uns lugares retirados, e elas têm 2 filhos por ano. As crianças são vendidas para tráfico de órgãos, as crianças são vendidas para escrava sexual, as crianças são vendidas para várias coisas terríveis que acontecem no inferno, e outras são criadas como soldados. Então pense 100 meninas que deem filhos homens. Em 20 anos eles têm um exército de 2.000 ou de 20.000. São 2 por ano, 10 anos, 100 crianças. Vamos dizer que seja 2.000 soldados. Quem já pesquisou, estudou sobre como é criado um cachorro de luta, de briga, eles passam fome, eles dormem no frio, eles dormem na chuva, eles apanham muito, e quando eles estão com muita fome, estão começando a querer se comer, eles jogam um outro cachorro para ele matar e comer. Essas crianças, para serem soldados, são criadas dessa forma. Aí o Jim Caviezel, na resposta dele, ele fala assim, aquilo ali pega a gente. Ele fala bem assim, perdão gente, que eu choro. Ele falou, quando essa maldade alcança uma criança, machuca o coração de Deus de uma forma que não tem como explicar. Mas quando a igreja de Jesus alcança uma criança dessa, alegra o coração de Deus de uma forma que não tem como explicar. E isso é Bíblia. Porque a alegria no céu quando o pecador se arrepende. Eu sei que eu estou falando das crianças, dessa realidade que acontece no mundo, mas nós temos essa realidade em Guaratuba. E outra coisa, irmão, sabe como que eles prenderam? Eu não vou falar, eu vou dar um spoiler muito grande para quem não assistiu o filme. Mas eu sempre entendi isso. Eu não consigo entender na minha mente cristã como que Deus enriquece alguém, se quando em Isaías fala que o seu lugar foi contado com os ricos. Mas isso não é falar de uma coisa boa, isso é falar que isso foi ruim. Se o próprio Senhor Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu não consigo conceber na minha mente, no meu coração e no meu espírito o porquê que Deus deixa alguém rico, senão para que essa pessoa seja uma pessoa que realmente abençoe, de fato e de verdade, abençoe o reino de Deus. De fato e de verdade. O porquê que Deus dá recursos para a igreja, falando de pessoas, que não seja para transbordar dentro do próprio reino de Deus. Eu não consigo conceber outra coisa. Não consigo. Você vai entender assistindo o filme, irmão. Como foi que eles alcançaram o X do tráfico infantil das Américas? De fato aconteceu, essa é a história real. Qual foi o X do negócio? É sensacional aquilo. Então eu queria pedir para você fechar os seus olhos e pedir para Jesus. O coração, alcança aquele livro lá, amor. Eu ia falar mais na semana que vem, mas eu vou falar já. Sabe, às vezes a gente lê tanta coisa, e é bom ler, irmão, mas nós temos tantos tesouros. E aquela história, o profeta da casa não tem honra na própria casa, né? Mas é uma leitura tão simples, cara, tão simples, tão simples, tão simples. E eu repreendo esse pensamento demoníaco, que eu estou fazendo propaganda porque precisa vender o livro da igreja.
Está repreendido esse pensamento do demônio. Mas aqui tem 2 livros do pastor Eibe. O Coração do Bom Pastor. Pensa numa leitura simples. Cara, Santarém, quando o pastor Eibe saiu de lá, tinha 12 mil e poucas pessoas na igreja. Quando ele saiu de Fortaleza, tinha outras 12 mil e poucas pessoas na igreja. São Paulo está chegando a 6 mil pessoas. Pô, tem alguma unção nesse homem. Tem algum amor nesse coração de pastor aqui. Tem alguma coisa aqui. Mas sabe qual que é o problema que não é interessante para nós? Porque não é um livro que vai me levar a ficar mais rico e que o meu ministério saiba mais. É um livro que vai me levar a cuidar de pessoas. Por isso que não é tão interessante para mim. Está aqui, coisa simples. Outro, o amor, o caminho mais excelente. Irmão, isso aqui é um tesouro, um tesouro, um tesouro, um tesouro. Isso aqui, eu não vou poder levar todos os meus livros para a Inglaterra, mas esse eu vou levar. É um tesouro simples, 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 simples. É quase uma apostila isso aqui. Aqui, ó. Eibe Uber, o profeta da casa. Feche seus olhos. Vem numa adoração, gente. Aqui vocês prepararam mesmo, que eu sei que Deus vai falar. E tira esse tempo, nós temos alguns minutinhos. Fala com o Senhor. Nada encontrará de bom. Boa. Mas um desejo eu tenho